Bolsonaro, então, pode dar entrevista, mas se ele falar sobre o processo dele, se ele falar sobre a movimentação do filho, do Eduardo, se ele falar sobre outros temas que desagradem as autoridades, e se isso for parar em redes sociais, ele pode ser preso. É absurdo. E se um veículo de comunicação realiza uma entrevista com o Bolsonaro e publica, tá tudo bem. Mas se alguém que as autoridades considerem que seja ligado a Bolsonaro posta um corte dessa entrevista, o Bolsonaro também pode ser preso. Então a cautelar tá confusa, mas a intenção não tá confusa. A intenção é promover a morte política do Bolsonaro, que é até pior do que a própria prisão, porque uma prisão hoje reforçaria a condição do Bolsonaro como uma espécie de mártir. Eu tenho entendido que as autoridades têm tentado fazer o quê? Isolar o Bolsonaro, humilhar, mas só que essa estratégia não tem funcionado. A gente viu aí a pesquisa, o Bolsonaro super popular. Esse julgamento do Bolsonaro me parece o mais contaminado de toda a nossa história recente. O establishment se fechou contra o Bolsonaro logo depois do 8 de janeiro. Vários ministros do Supremo deram mais de uma vez declaração a respeito, mesmo antes já falava. Talvez a frase mais emblemática seja aquela, né? Nós derrotamos o bolsonarismo, que foi o Barroso que falou. Então, o distensionamento que o Brasil precisa, Leandro, passa, na minha opinião, necessariamente pela diminuição do protagonismo do ministro Alexandre de Moraes. Passa, no mínimo, pelo encerramento dos inquéritos das fake news, o inquérito das milícias digitais, que são aqueles tais inquéritos intermináveis do STF, estão aí desde 2019 abertos, não acabam nunca. E passam também pelo fim das decisões monocráticas. O Barroso, ele já tirou o pé um pouquinho, ele não quis nem comentar a questão dos vistos. O Barroso sempre comenta tudo. E hoje saiu uma notícia de que o Supremo Tribunal Federal cancelou um encontro de judiciários dos países dos BRICS. São sinais, são positivos os sinais, inclusive. Eu percebo, Leandro, que o ministro Moraes vem sendo objeto de críticas cada vez mais por gente que é insuspeita de ser bolsonarista. Então talvez seja a hora do Alexandre de Moraes seriamente pensar em entregar suas relatorias a algum colega e submergir, tirar um ano sabático, quem sabe.